Bem-vindos de volta à segunda parte da nossa terceira aula. Bom, o que nós vimos até agora foi como determinar o valor de verdade de certas fórmulas em determinadas valorações booleanas. Até aqui, a gente considerou poucos exemplos de valorações booleanas, né? Algumas poucas valorações booleanas e fórmulas relativamente simples, não eram fórmulas muito complexas, tá? O que a gente vai fazer agora é testar, é aprender uma técnica para testar um número maior de casos e para fórmulas mais complexas e conjuntos de fórmulas, tá? Então, o que é a tabela de verdade? A tabela de verdade vai ser um procedimento, um algoritmo, para a gente testar o comportamento, né? Depois a gente vai no final ver melhor o que significa esse testar o comportamento de todas as valorações booleanas que são relevantes por uma determinada fórmula ou por um certo conjunto de fórmulas. Tá? Então, vamos ver como é que funciona uma tabela de verdade, depois a gente volta na terceira e última parte da aula para comentar isso daqui. Vamos ver então como é que a gente faz uma tabela, em primeiro lugar, para uma fórmula bastante simples, como essa daqui. Primeira coisa que a gente tem que ver é quantas possibilidades de valores de verdade para as letras sentenciais dessa fórmula a gente tem. Essa nossa fórmula aqui, ela tem dois valores, tem duas letras sentenciais. Eu tenho dois valores de verdade, V e F, né? Então, eu vou ter 2 elevado a 2, porque são duas letras sentenciais, possibilidades de distribuição de V e F para as letras sentenciais dessa fórmula aqui. Então, o que a gente faz? A gente começa montando a tabela do seguinte modo, né? Eu listo as letras sentenciais envolvidas, que aqui são poucas, é só P e R, e eu listo as possibilidades de combinação de V e F. Eu tenho a possibilidade das duas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e as duas falsas. Eu tenho essas possibilidades de combinação de V e F para as letras sentenciais dessa forma. Não vai fazer diferença para o resultado final em que ordem a gente faz essa listagem. Né? Não precisava ser assim, primeiro as duas V, depois V e F, depois F, V, depois F, F. Só que vai facilitar a comunicação entre nós se a gente fizer do mesmo jeito. Então, tanto quanto possível, façam do jeito que eu faço, a saber, eu calculo quantas vão ser as linhas da tabela, quantas possibilidades de V e F eu vou ter, eu pego a primeira letra sentencial, vai a metade das linhas para V e a metade para F, depois a gente pega as linhas que deu V, vai a metade para V e depois para F e assim por diante. Né? Fazendo exemplos, vocês vão, e vendo os meus exemplos, e fazendo, vocês vão vendo como é que está ocorrendo. Eu insisto um pouco, eu realmente peço, vai facilitar bastante para vocês e para mim se a gente fizer do mesmo jeito. Embora não seja, não vá fazer diferença nas contas. Bom, tendo listado todas as nossas possibilidades de V e F para as letras sentenciais, o que a gente pode fazer? A gente escreve aqui na primeira coluna a fórmula precedida de todas as suas subfórmulas. No começo a gente faz assim, depois com o tempo a gente vai vendo atalhos mais curtos. Mas faça um pouquinho o procedimento inteiro até vocês terem certeza de que pegaram o jeito. Então, isso significa que a gente teria que fazer o quê? A gente teria que ver quais são as subfórmulas da fórmula. Se vocês não conseguirem de cara enxergar a subfórmula quais são as subfórmulas da forma na ordem certa, vocês podem fazer a árvore aqui no cantinho, né? Então, vocês lembram, vocês já devem estar craques em fazer a árvore. O que eu tenho? Esse aqui começa com esse sinal aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. Ops, aqui errei só um pouquinho. Né? E aqui nem precisa numerar os parentes, só tem um par, tem que ser esse filhotinho aqui. Bom, então eu tenho como subfórmulas P, R, bom, que já estão lá. Depois, subindo na árvore, eu tenho isso daqui. Ui, que coisa feia, mas dá para entender, né? E depois eu tenho, finalmente, a minha fórmula como um todo. Bom, tendo isso,
e com a colinha do lado, que é as tabelas de verdade para os conectivos, né? Que vocês devem estar com ela já do lado prontinha, fica fácil a gente chegar no valor do todo passando pelas subfórmulas, né? Porque o que acontece? Aqui eu vejo, ó, PV e RV nesse sinalzinho aqui, por causa vocês dão pause, olhem lá na cola de vocês, vai dar V. Se eu pegar primeiro V e segundo R, com esse sinalzinho aqui, olhem lá na cola de vocês, vai dar V. F com V para esse sinal aqui, vai dar V. Os dois F, aqui vai dar F. Tendo esse aqui, fica, né, fácil, mecânico, eu calcular o valor dessa daqui. Né? Por quê? Porque esse sinalzinho aqui manda do V para o F e do F para o V. Então, eu vou ter aqui F, 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 V. Tá? Ok? Se for o caso, vocês voltem. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui todas as possíveis combinações de letras, de valor de verdade das letras sentenciais, e depois eu tenho uma lista das subfórmulas da forma, sempre por ordem crescente de complexidade. Aí eu vou calculando os passos intermediários, né? Essa parte aqui foi só uma intermediária, né? Mas eu cheguei no valor de verdade do todo que eu queria. Agora eu sei que quando essas duas são V, essa fórmula aqui recebe F. Quando o P é V e o R é F, essa fórmula aqui recebe F. E assim por diante, ela só vai receber V quando tanto P quanto R forem V. Bom, vamos agora ver um exemplo um pouquinho mais complexo, uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas o procedimento, na verdade, ele é o mesmo. Né? O que a gente tem? Primeira coisa, vamos ver quantas letras sentenciais eu tenho aqui. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Portanto, eu já sei que a minha tabela, ela vai ter o quê? Ela vai ter 2 valores de verdade elevado a 3 letras sentenciais. Eu sei que eu vou ter 8 possibilidades de combinação de V e F. Então, aqui eu já sabia, né? Deixei prontinha a tabela, mas vocês montam. Então, a gente vai ter que ver o A, o B, o C. O que eu sugeri que a gente fizesse? Né? Eu tenho 8 linhas. Para o A, eu coloco a metade V e depois a metade F. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois, o B, eu vou pego a segunda letra sentencial, eu vou pegar a metade dos V's que eu tinha aqui e dividir em V e F. Então, eu vou ter V, V, F, F. E aqui eu vou pegar os F's e vou dividir metade em V, metade em F. O que eu vou ter aqui no C? Tenho 2 V's, metade V, metade F, metade V, metade F, metade V, metade F, metade V, metade F, pronto. Se vocês seguirem esse procedimento, vocês vão ter certeza de ter colocado todas as possíveis combinações de V e F para as letras sentenciais da linguagem, né? E a gente vai estar fazendo do mesmo jeito, que vai facilitar a vida. Qual é o nosso próximo passo? Lembrando, então, eu tenho que escrever todas as subfórmulas dessa fórmula aqui. Bom, aqui já pode estar um pouquinho mais chato de identificar a estrutura da fórmula, a gente pode fazer o nosso procedimento de... Eu vou tentar fazer pequenininho para entrar aqui. Eu vou ter 1, abre segundo parênteses 2, esse aqui é filhote do último parênteses aberto 2, 2, último parênteses aberto 1 e aqui 1. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que quebrar aqui. O que eu vou ter desse lado aqui? Então, eu tiro o parênteses 1 e o conectivo 1. Aqui eu vou ter isso aqui. E desse lado aqui, eu vou ter isso aqui. O que eu vou ter aqui? Tiro aquele sinal, sobra isso aqui. Aqui, deixa eu fazer pequenininho, tiro aquele sinal. É importante vocês não esquecerem que tem uma etapa de tirar isso aqui, senão vai dar confusão. Aqui, bom, e essa aqui tem o A e o B. Bom, o A, o B e o C já estão aqui. Bom, então agora eu escrevo
o A, isso aqui, né? Aqui tem uma. Depois tem esse sinalzinho aqui na frente. Essa é outra subfórmula. O C já tá lá, mas aí eu tenho essa daqui. E agora, por fim, eu tenho a fórmula, a trapezonga toda. Tá? Bom, tendo feito isso, é fácil a gente chegar no valor aqui no final, né? O que a gente vai fazendo? Lembrando que vocês estão com a colinha ali. Esse sinalzinho aqui, ele vai dar verdadeiro se a fórmula que tem esse sinalzinho no meio. Vai dar verdadeiro se somente seus dois lados forem verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Bom, então, nas duas primeiras linhas, tanto A quanto B recebem V, portanto, aqui vai dar V. Em todas as demais linhas, ou o B é F ou o A é F. Então, todas as demais linhas vão dar F. Eu, por preguiça e para ficar mais fácil de enxergar, eu gosto de fazer assim, onde é F, ao invés de escrever F, eu coloco um pontinho e deixo, só marco V. Vai ficar mais fácil da gente enxergar algumas coisas, mas isso é a gosto do freguês. Então, o meu pontinho é versão preguiçosa para F. Bom, tendo calculado nessa coluna aqui o valor de verdade dessa fórmula, é fácil agora calcular o dessa subfórmula aqui, dessa subfórmula do todo. Né? Por quê? Porque eu vou, para esse sinal aqui, eu simplesmente troco de V para F e de F para V. Então, aqui vai dar F e aqui todas as demais vai dar V. A fórmula seguinte é esse sinalzinho aplicado ao C. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que olhar aqui na minha tabela o valor do C e aqui eu vou trocar de V para F e de F para V. Então, aqui eu vou ter F, V, F, V, F, V, F, V, tá? Bom, agora, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar qual é a regra para fórmulas que tem esse conectivo aqui, a biimplicação, e a regra é que esse todo recebe V se os dois lados tiverem o mesmo valor. Se os dois lados tiverem o mesmo valor, seja V, seja F, o todo vai dar V. Se o valor de verdade não for o mesmo em cada um dos lados da biimplicação, vai dar F. Então, o que vai acontecer aqui? F com F, o todo vai dar V. F com V, F. V com F, F. V com V é o mesmo valor de verdade, aqui vai dar V. V com F, F. V com V vai dar V, V com F, F, V com V vai dar V, tá? Então, agora, o que eu tenho? O que essa tabela me dá na sua última coluna? Ela me dá o valor de verdade dessa fórmula aqui, para cada uma das possibilidades de V e F das letras sentenciais das possíveis combinações de V e F das letras sentenciais dessa linguagem. Ok? Antes da gente comentar um pouco mais como é que a tabela faz, tá? É interessante vocês fazerem uma pausa, tá? Então, vocês podem rever essa matéria, ou rever esse vídeo quantas vezes quiserem, né? E façam o exercício 2 na página 23, confiram as respostas, vejam dúvidas, e depois a gente tem um vídeo rápido no final só para comentar um pouquinho o que a gente está fazendo. Até já!